Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Della Vecchia Henschel e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. E hoje eu vou falar de um tema que é, assim, essencial para qualquer universitário. Se você não é universitário, se você é pós-graduando, você precisa saber apresentar um trabalho. Porque apresentar um trabalho, por mais que pareça que algumas pessoas já têm um talento nato para isso, é treino. É treino, tá? E a gente tem que saber fazer isso da maneira correta. É uma habilidade que vai nos ajudar não só a comunicar melhor, mas também, às vezes, a ter melhores oportunidades de emprego lá na frente, porque a gente aprende a falar em público, aprende a ter um traquejo social para lidar com diferentes tipos de público. Então, a apresentação, de qualquer forma, de qualquer maneira, é uma habilidade meio que universal pra gente desenvolver, porque ela vai ser útil em vários âmbitos da nossa vida, tá? Então, por isso que eu gravei esse vídeo, porque eu acho essencial a gente saber disso e a gente também aprender a fazer isso da maneira adequada, para que a gente consiga comunicar de uma forma mais tranquila o que a gente tem a dizer, independente do contexto, mas aqui eu vou focar, claro, na apresentação de trabalhos, que pode ser tanto na sua graduação, quanto na sua pós-graduação, mestrado e doutorado, tá? Então, primeira coisa de tudo, quando você for apresentar um trabalho, você precisa saber o maior detalhe possível, a maior profundidade possível do que você está apresentando. Porque, por mais que você não seja especialista naquilo que você está apresentando, na maioria das vezes a gente não é especialista do que a gente está apresentando, por exemplo, se é um artigo de outra pessoa, se é um trabalho de outra pessoa, se é um tema que a gente não é tão acostumado, a gente precisa se inteirar do tema, tá? Então, a primeira coisa, assim, que eu diria batata pra você fazer é você estudar muito o tema que você vai apresentar. Porque daí você vai ganhar segurança com isso pra que se alguém, quando alguém te fizer uma pergunta, você fique, ok, isso eu não sei responder e falar numa boa isso, ou tentar responder a pergunta com o conhecimento prévio que você agregou pra fazer aquela apresentação de trabalho, tá? Então, eu vejo que, principalmente no início da graduação, o pessoal ia apresentar, mas assim, não procurava saber com profundidade o tema, sabe? Não procurava pensar em perguntas que eventualmente as pessoas iriam perguntar. Então, eu gosto de, quando eu vou apresentar um trabalho, eu pensar, ok, eu sei realmente o que isso significa? Se alguém me perguntar sobre esse ponto aqui, eu vou saber responder? E eu só sossego o meu facho quando, na minha apresentação inteira, eu tenho segurança em dizer, eu saberia responder uma pergunta relacionada a todos esses tópicos aqui. Claro, muitas vezes a pergunta a gente não vai saber responder, mas eu quero saber se eu me embasei, entendeu? Se eu tive a proatividade suficiente para saber um número grande de coisas sobre aquele assunto, tá? Então, eu sempre tento, ao máximo, espremer minha apresentação para saber se realmente, se alguém me fizer uma pergunta sobre tal e tal coisa, eu vou saber responder. Então, a primeira coisa realmente essencial é saiba profundamente sobre a sua apresentação, tá? E você pode, e não precisa fazer isso sozinho, entende? Você pode buscar ajuda de professores, tirar dúvida com os professores, com colegas, pedir ajuda dos colegas, de uma pessoa mais experiente, de um veterano, porque às vezes eles vão ter outro olhar sobre a questão e às vezes eles vão ter mais bagagem pra te ajudar. Então você não precisa fazer isso sozinho, tá? Então busque ajuda se você não conseguir fazer isso por conta própria. Isso é ótimo, na verdade. Isso é bom porque você tem até uma visão externa do seu trabalho, tá? E a outra coisa, assim, que é essencial, é óbvio também, mas assim, às vezes a gente não faz, que é ensaiar a apresentação. Você precisa ensaiar a apresentação. E quanto menos confiante você tá, mais você precisa ensaiar. Só que assim, muita gente tenta decorar a apresentação, decorar o que precisa falar. Não é decorar, você não precisa decorar nada. Para fazer uma boa apresentação, você precisa entender. Então, se você fez esse primeiro passo que eu disse pra você, o segundo já é meio que consequência. Você já entendeu a sua apresentação como um todo. Você tem base, você tem fundamento para apresentar aquilo. Então, uma vez que você entendeu o que você precisa apresentar, você flui melhor na hora de você explicar para outra pessoa, tá?
E daí você tem que treinar, ensaiar essa apresentação o máximo possível. Quanto menos seguro você for, mais ensaios você tem que fazer. Por quê? Porque isso vai te dar confiança. Se você ensaiou em casa, apresentando pro seu cachorro, pros seus pais, pra sua avó, pros seus colegas de pós-graduação, pros seus colegas de laboratório, pros seus amigos, pra vizinha, não importa. Você precisa ensaiar, tá? E é bom você ensaiar sozinho. Eu várias vezes, ainda mais que muito tempo da minha vida eu morei sozinha, a gente precisa ensaiar sozinho muitas vezes. Ensaie pra você mesmo, pra frente do espelho, tá? Então, dê um jeito de ensaiar o maior número de vezes que você conseguir, até que você bata o olho no seu slide e fique tipo, cara, isso aqui eu já sei, sabe? É tão automático que daí na hora que você for realmente apresentar o seu trabalho, o raciocínio já tá plantado na sua cabeça. Você entendeu do que você tá falando e você já ensaiou várias vezes. Então você tem uma articulação certa, você sabe quais palavras que você vai utilizar que vão se encaixar melhor com aquele contexto. E quanto mais você faz isso, melhor você vai ficar. E se você apresentar para pessoas diferentes, você consegue ter a opinião dessas pessoas também. Elas podem fazer uma análise crítica sobre a sua apresentação para que você possa melhorar antes que você for fazer a sua apresentação oficial. Então isso é muito bom. Então, nossa, ao longo da minha vida eu realmente ensaiei muitas vezes, apresentei muitas vezes pra mim mesma, pro cachorro, pros meus pais, pro meu namorado, pros meus amigos. Então, ensaiar é assim um negócio essencial, tá? Não só pra você se sentir seguro, mas também pra outras pessoas conseguirem fazer uma análise crítica da tua apresentação e te dar um feedback para que você possa se tornar melhor nisso, para que na hora que você for realmente apresentar, isso tá assim fechadinho na sua cabeça, tá? E a terceira coisa, eu acho que eu poderia falar é que falar em público é um negócio que é bem aterrorizante para a maioria das pessoas, porque é muita exposição. Você se expõe a um número grande de pessoas, às vezes pessoas que sabem mais do que você sobre aquele assunto. Então, é uma situação que ela é dolorosa, ela tira a gente da nossa zona de conforto. A gente tá acostumado a conversar de um para um e não a palestrar, né? Então, sair dessa transição de você tá falando com uma pessoa só e você apresentar para um número grande de pessoas, ou médio de pessoas, que seja, já te traz um desconforto muito grande, tá? Então, o que eu diria pra você? Não fuja disso. Por quê? Eu acompanho muito o Eslen Delanogari, ele é um psicólogo que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, e eles falam muito sobre esquiva, né? O que é esquiva? Esquiva é o comportamento de fugir de alguma coisa, né? E fugir de alguma coisa que é desconfortante pra você é agradável. Nossa, dá um alívio muito grande quando você não precisa apresentar um trabalho, não dá? Não dá essa sensação boa? Quando escolhem outra pessoa em vez de você para apresentar? Isso é um alívio muito grande. Mas qual que é o problema desse alívio? É que você se habitua com ele. E você se vicia nesse comportamento de querer fugir. Então você sempre vai buscar fugir, vai buscar se esquivar dessas situações que te exponham, porque isso é doloroso. Só que qual que é o pulo do gato? Quanto mais você se expõe, quanto mais você apresenta trabalho, quanto mais você treina e realmente fala em público e fala para diferentes públicos, melhor você vai ficar nisso. Então, por mais que a sua vontade seja de fugir, sair correndo, de se esquivar daquela situação, você precisa enfrentá-la. Porque quando você enfrenta essa situação, quanto mais você fizer isso, vai ser totalmente desconfortável no início, mas você vai quebrar uma barreira que quando você quebrar essa barreira, você não vai ter mais limite, porque você vai tratar isso com certa naturalidade. Então, eu apresentei muita coisa na minha vida. Na minha graduação, assim, foi muita coisa. Porque não só eu aprendi a apresentar trabalho, artigo científico, etc., como também eu dava monitoria. Então, eu dei monitoria de bioquímica, dei monitoria de metabolismo, dei monitoria de fisiologia, online, presencial. Então, isso me deu uma certa habilidade para lidar com o público, para saber responder pergunta, para saber comunicar de maneira melhor, para saber apresentar para um público maior, tá? E é claro que eu ainda sinto desconforto. Eu acho que toda vez que a gente vai se expor ao público, a gente sente um certo,
sabe, aquela taquicardia, aquela borboleta no estômago, mas isso é normal. Porque, como eu falei, é uma situação desconfortante, ela vai continuar sendo, tá? Só que a gente aprende a lidar com isso com mais tranquilidade. E quanto mais você faz, mais você treina, melhor você fica, mais seguro você fica de si mesmo. Então, hoje em dia, por mais que eu me sinta nervosa antes de apresentar um trabalho, eu, talvez nos primeiros 20 segundos, assim, é mais difícil, mas parece que depois eu me solto e um negócio mágico acontece praticamente, que eu vou fluindo com o raciocínio, com o entendimento do assunto e as coisas funcionam. Só que eu só cheguei nesse nível, não que eu tenha um nível alto, eu ainda preciso aprender muito de comunicação, mas assim, eu só cheguei nesse nível que eu tô agora porque eu ralei muito por vários anos, não foi um dia, um mês, uma apresentação. Foram anos, 2018, 2019, 2020, 2021, quase 2022 inteiro, me expondo a esse tipo de situação. Então você aprende, só que são 5 anos. Isso sem contar toda, o ensino médio, o fundamental, que eu também apresentava trabalho. Então, ali da fase mais adulta, 5 anos fazendo isso. Sabe? Então você precisa ralar esses 5 anos pra que você realmente consiga ficar razoavelmente bom nisso. Mesma coisa aqui, tô gravando um vídeo, não tem ninguém me assistindo pessoalmente, ao vivo, mas eu preciso aprender a fazer isso também. E eu só aprendi a gravar vídeo porque eu abri a câmera e comecei a gravar vídeo. Se você for olhar o meu primeiro vídeo no canal, é horrível. É horrível, eu falo muito mal, eu falo meio travado, não tenho muita fluidez, parece meio engessada a minha fala, é meio estranho me ouvir. Mas hoje em dia é mais fácil, eu abro aqui, não edito o vídeo, esse vídeo não tá editado, eu tô falando aqui fluidamente, porque eu fiz isso mais de 50 vezes, então agora é um pouco mais fácil do que era lá no início. E pra falar em público é a mesma coisa, tá? Quanto mais você fizer, mais você se expor, menos nervoso você vai ficar e melhor você vai ficar nisso, tá? Então, esses 3 passos que eu falei aqui, o que foi? Saber muito sobre o que você vai falar, saber muito, muito, muito mesmo, o máximo que você conseguir sobre aquilo. Segundo ponto, você ensaiar até não aguentar mais, tanto sozinho quanto para outras pessoas. E terceiro ponto, você não fugir de situações em que você precisa falar em público. Porque quanto menos você fugir, antes você vai ficar melhor nisso e antes você vai parar de ficar nervoso desse jeito que você fica na hora de apresentar um trabalho. Tudo bem? E era isso que eu queria falar pra vocês. Um beijo grande no coração de vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e deixa seu like se esse vídeo foi útil para você. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau!